E depois de postergar a leitura da CPI mista do 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora está atrasando há mais de uma semana a instalação do colegiado. Pacheco precisa responder a uma questão de ordem levantada pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, sobre a regra de proporcionalidade dos blocos na comissão. Depois de ouvir a reclamação de Marinho, Pacheco disse que responderia até o final da semana. O senador mineiro, no entanto, não deu nenhum retorno até o momento. Silvio Navarro, vou pedir aqui socorro para você explicar o que está acontecendo, por que essa CPI, que foi já instalada, o requerimento foi lido pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas agora tem essa indefinição em relação aos nomes da comissão. Paula, porque o Pacheco não tem pressa alguma. O que ele puder enrolar, o que ele puder atrapalhar, ele vai. Afinal de contas, se a CPMI começasse a funcionar hoje, por exemplo, teríamos uma série de manchetes, uma série de notícias sobre o dia 8 de janeiro e não sobre a carteirinha de vacinação. É preciso manter as manchetes de festim na velha mídia sobre carteirinha de vacinação e outros assuntos correlatos. Veja, o senhor Rodrigo Pacheco está há meses sentado em cima desse requerimento, que já leu o requerimento, mas está sentado em cima dessa história há muito tempo. Essa história de composição de comissão, isso é burocracia legislativa, para que determinado bloco tenha uma cadeira a mais, uma cadeira a menos, e aí o Pacheco vai e se movimenta para colocar o Randolph na comissão, para oferecer ao PT uma vaga a mais e pede para o Arthur Lira. Jogo legislativo. Se o governo quer tanto ter a maioria, ter o controle dessa comissão, para fazer dessa CPI o mesmo circo e picadeiro que foi a CPI da Covid, faça, mas deixe a CPMI funcionar, porque os fatos são teimosos. Nós insistimos aqui, a verdade uma hora aparece, com maioria governista ou sem maioria governista, o DNA, as digitais já começaram a aparecer. Quase ninguém noticiou, Paula. Nós aqui no site da revistaoeste.com noticiamos que o senhor Flávio Dino admitiu nesta semana, em uma comissão esvaziada do Congresso Nacional, que sim, que ele foi alertado na véspera de que teria risco do que aconteceu, do vandalismo que nós repudiamos aqui no dia 8 de janeiro. Ele sabia, agora ele admitiu que sabia. Veja, os fatos vão revelando a verdade aos poucos. Se o governo quer ter quase todas as cadeiras, que tenha, mas essa CPI vai funcionar. E o senhor Rodrigo Pacheco será lembrado ao longo da história como alguém que prestou esse papel para o país. Pois é, Constantino, vale lembrar que o Rodrigo Pacheco não teve pressa alguma para ler o requerimento de instalação da CPMI do 8 de janeiro, foi obrigado, digamos assim, com o vazamento das imagens do 8 de janeiro e agora segue sem pressa para dar continuidade. Paula, se o grande pecado do senador Rodrigo Pacheco fosse a preguiça, a gente soltava fogos de artifício, né? Ele é cúmplice, eu volto a repetir aqui, ele é cúmplice desse arbítrio todo que descrevemos aqui, inclusive com respaldo parcial do editorial do Estadão. Ele é, por exemplo, aquele que tem condições de levar a plenário algum dos vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo, em especial daquele que mais vem abusando, o ministro Alexandre de Moraes, e ele senta em cima. Ele está embarreirando o desejo de milhões e milhões de brasileiros atentos ao que está acontecendo no país. Ele é hoje o grande obstáculo entre esse desejo e sua realização. Então o Rodrigo Pacheco está fazendo de tudo para que essa CPMI não aconteça, ou que fique dilatada no tempo, ou que dê tempo do PT organizar os seus esquemas, né? E é muito curioso isso, porque eu volto a repetir, é a turma que chamou aqueles atos do 8 de janeiro da maior ameaça à democracia brasileira da história, algo sem precedentes, o que não é verdadeiro, porque já tivemos ali tentativas de invasões, depredação, já teve que acionar milhares e milhares de policiais, tiveram 30 e tantos feridos, ter a Revolução Vermelha do MST, não foi sem precedentes aquilo que vimos, não, e vimos coisas estranhas, né? Ministro do GSI quase cicerou terroristas, assim chamados pela esquerda e pelo jornal Globo e companhia. A turma não quer investigar, é uma coisa que não fica de pé, né, por doses de reflexão. Então, Pacheco hoje
está agindo como aliado, como cúmplice de que coisa a Ana, o senador Rogério Marinho segue sem resposta aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação às regras para a formação dos blocos da CPMI do 8 de janeiro. Pois é, eu vou repetir. Rodrigo Pacheco na cadeira no Supremo Tribunal Federal. Eu sei disso, muita gente já sabe disso, gente dentro do gabinete dele que sabe disso e que já comentou com outros parlamentares, com outros senadores, com outros deputados. Rodrigo Pacheco hoje tem uma agenda só, sentado ali na cadeira de presidente do Senado: fazer o que esse desgoverno precisa para que ele tenha uma chance de uma possível indicação do Lula a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E nesse caminho todo aí agora entra a retaliação, né? Retaliou agora o Novo, não tem pressa, mas tem pressa de retaliar, de mostrar serviço ao chefe, né? Ao Lula. É simplesmente isso. A narrativa que eles colocam, né? As manchetes que eles colocam em relação aos eventos no Brasil, quando a realidade bate, né, na porta, eles, né, mudam o discurso, porque, como Constantino disse, o 8 de janeiro foi um dia terrível para a nossa república, foi quase demolida, um golpe de Estado. Não, mas a gente não tem tanta pressa assim para investigar o 8 de janeiro. É a mesma coisa com o PL 2630. Precisamos votar o caráter de urgência para salvar as crianças do Brasil. Agora não tem mais tanta urgência assim em salvar as crianças do Brasil. Governo, desgoverno, mentiroso, corrupto, e Rodrigo Pacheco nada mais é do que um peão deste desgoverno corrupto e mentiroso que está de olho em uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Augusto, a CPMI do 8 de janeiro segue estacionada no Congresso. Mas ela vai sair, né? Apesar do Rodrigo Pacheco. Eu não diria que o Rodrigo Pacheco perdeu a vergonha, porque um amoral, e é o caso dele, já nasce desprovido desse sentimento de vergonha. Nunca teve. Nunca teve. Ele é apenas um sabujo a serviço do governo e faz qualquer negócio. Eu prefiro ver com otimismo o surgimento, né, a consolidação da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara, né, foi imposta ao governo uma derrota inesquecível, histórica, né, com o adiamento parcial, mas esse projeto não vai passar mais, não. O projeto de lei da censura, não vai mais. E no Senado, finalmente, o líder da oposição, que é o Rogério Marinho, está cobrando frontalmente, que ali, olho no olho, está cobrando o trabalho que o Rodrigo Pacheco não fará. Mas isso tudo vai contribuir para, como lembrou o Silvio, ele seja lembrado aí no asterisco da história universal da infâmia, né? Capítulo Brasil. Está garantido lá. Assim será lembrado o homem que entrou porque achavam que a Dilma era pior que ele. São iguais. Uma não sabe o que diz, não sabe o que faz, então nem sabe que é amoral também. Ele sabe, não tem vergonha na cara. Mas essa história vai ser contada todinha. Vão aparecer, não adianta a inversão episódica das posições. Os bandidos aparecerão como tal e os que tentaram ou defenderam a lei nesse período, aí, nesses tempos estranhos, esses também serão lembrados pelo papel que desempenharam. Bandido é bandido, né, e xerife é xerife. Como lembrava a frase do Lúcio Flávio, bandido, né? Polícia é polícia, bandido é bandido. Eles tentam confundir isso, pois vão ficar todos na história, repito, no capítulo brasileiro da história universal da infâmia, como bandidos, que é o que são.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.